Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebi um vídeo com 4 bispos católicos e fiquei um tanto quanto envergonhado com este vídeo. Por quê? Porque, infelizmente, alguns bispos brasileiros, ao invés de se preocuparem com Jesus, em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, estão mais preocupados com questões climáticas e políticas. Eu vou colocar o vídeo daqui a pouco, mas eu queria, sinceramente, gentilmente, da sua opinião. Qual é a sua opinião? Você acha que os bispos brasileiros devem se envolver com política, com questões políticas? Ou a primeira coisa, a primeira questão que deve ser tratada pelos senhores bispos é a salvação das almas? Porque não adianta eu ter qualquer coisa nesse mundo se eu não me preocupar com a salvação das almas. Eu vou colocar o vídeo aqui, depois eu também vou trazer alguns prints, de algumas falas de Dom Vicente Ferreira, que é um dos bispos que está aqui defendendo questões de plebiscito aí a respeito de escala e taxação de fortunas, que eu acho que são questões que não são as primeiras prioridades, nem passam longe das primeiras prioridades que nós, enquanto católicos, temos que ter. Primeiro eu vou pôr o vídeo, depois vou colocar os prints e eu quero saber a sua opinião. Vamos ao vídeo. Começou o mutirão de votação, o plebiscito sobre a taxação das grandes fortunas e a escala 6x1. Como igreja, convocamos você a participar, dando o seu voto, a sua opinião. Por isso estamos motivando as comunidades, as pastorais, os movimentos que possam se engajar nessa luta e nesse compromisso. Compromisso com a vida, compromisso com o direito, compromisso com uma sociedade mais justa e mais fraterna. Então, a nossa convocação é exatamente nesse sentido, de que o nosso compromisso possa cada vez mais ser expresso através desse plebiscito, e assim a nossa voz possa chegar junto àqueles e aquelas que lutam por direito e por uma justiça fiscal que, de fato, possa prevalecer a dignidade da vida e a vida em plenitude. Quero aqui também ler algumas publicações de Dom Vicente Ferreira e depois de eu ler essas publicações, vou colocar aqui o print ali da página dele, eu vou então tecer a minha opinião. Olha lá. Quando se confunde oração com mídia, em tempos de controle algorítmico, corre-se o risco de usar o nome de Deus para promover egos. E esse é um pecado contra o segundo mandamento. Prece boa é aquela do silêncio não visto. Hora de puro amor. Quando a gente está a sós com o Senhor. Isso daqui Dom Vicente publicou numa época em que estava muito na mídia as orações feitas por padres, por institutos, na madrugada,
E daí Dom Vicente diz isso, ou seja, de certa forma, condenando aqueles que estão rezando de madrugada. Vamos lá para outra publicação. Espiritualidade que não transforma a realidade não é cristã. Ritualismo sem compromisso com a justiça não é evangélico. O serviço ao outro é critério para saber o quanto somos de Cristo. Dizer Senhor, Senhor, sem amar o próximo é religião muito morta, pois a fé sem obra é morta. A grande questão aqui é que muitos que rezam fazem a caridade, mas não precisa ser mostrada. No entanto, aqui é uma crítica àqueles que rezam, dando a entender que muitas pessoas rezam, mas não praticam a caridade, é só a coisa da boca para fora. Mas também aqui nós não temos a prova do contrário. Aqueles que querem a justiça social, colocam os pobres no centro do evangelho, como a teologia da libertação, eles têm a parte espiritual? Isso aí eu não sei, porque o que nós vemos é abusos e mais abusos litúrgicos cometidos por quem tem esse viés teológico da libertação. Vamos lá. O Espírito Santo é quem nos recorda a vida nova de Jesus. Sua obra em nós é o amor que vence o egoísmo e nos dá aquela fome de justiça capaz de enfrentar os poderes opressores. No meio de tantos gemidos humanos e da criação, nunca foi tão urgente uma pneumatologia da libertação. Ou seja, segundo ele, o que importa é a pneumatologia da libertação. Nunca foi tão urgente. Ou seja, Jesus está no centro? Não. Quem está no centro? A pneumatologia da libertação. Vamos lá, só para frente. A oração, quando se dirige a Deus e despreza o irmão, é vã. É triste que haja cristão conivente com tanta injustiça no mundo. De que adianta muita reza e não ajudar o oprimido a combater a cruz que pesa? Quem convence mais, um ateu sirineu ou um crente que só pensa no próprio eu? E tem mais uma aqui. Pensar e agir desde baixo, dos escombros da humanidade, onde moram os excluídos, ter as feridas sociais e ecológicas como um lugar teológico, a partir de uma fé libertadora, lutar pelos direitos humanos e da natureza, e não ficar em cima do muro. Assim vejo o cristianismo do futuro. O que eu vejo aqui? Posts que tratam questões sociais como as majoritárias e principais na vida de um cristão. E o grande questionamento que nós precisamos falar, trabalhar e conscientizar os católicos é: isso é verdadeiramente um catolicismo? Será que nós não estamos substituindo a fé pela prática social? Será que a igreja não está saindo do âmbito de igreja e se tornando um partido político, uma ONG que ajuda as pessoas? Porque eu fico pensando, o que você como brasileiro, vamos falar sério, né? Você como brasileiro, como católico brasileiro, você acha que deve ser pregado Jesus Cristo, a salvação das almas em primeiro lugar, ou a justiça social e os pobres ali como centro do evangelho? Porque se não tiver esse trabalho com os pobres, não existe evangelho, que é o que a teologia da libertação fala. Vocês acham que os bispos
brasileiros devem ficar com essa conversa? Coloque aí nos comentários. Você acha que os bispos brasileiros devem ficar com essa conversa de teologia da libertação, de política, ou deve falar de Jesus Cristo e da salvação das almas? Eu quero que você coloque nos comentários a sua opinião, porque é de muita valia para nós aqui do canal Católicos de Verdade. Hoje, dia de Nossa Senhora do Carmo, quero agradecer o pessoal do Escapulários Flos Carmeli, que enviaram para minha família os escapulários de Nossa Senhora do Carmo. Que Deus abençoe, e eu vou deixar o arroba deles aqui no vídeo, tá bom? Que Deus abençoe na defesa da fé católica. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.